Há uma arma em particular. Aparece em lugares e épocas distintos, mas foi muito popular na Espanha entre 1400 e 1600. Tem muitos nomes. Vou chamá-la de mangual, porque é mais rápido dizer isso do que maial de duas mãos, muito longo, de várias cabeças. Já viu? Isso é um pouco complicado de dizer, não é? Então, receio que eu não tenha um para lhe mostrar, mas posso descrevê-lo. Aqui está uma imagem de algum tipo, aí está. Mas caso essa imagem não sirva, você tem um bastão de aproximadamente esse comprimento, então é bastante longo. E na ponta disso, às vezes há cordas, às vezes há sogas, às vezes há correntes e às vezes há apenas uma. Mas, com mais frequência, certamente quando representados em imagens, quase sempre os vemos com três correntes unidas a uma cabeça pequena. Bem, eu estava assistindo a um vídeo no canal do Thaler de Todd, no qual Todd, que é muito bom construindo coisas, havia feito um desses. Ele o deu a Matt Easton, que é muito bom com coisas medievais. E eles conversaram sobre isso e fizeram alguns comentários especulativos. E não estou aqui para dizer que acho que estavam errados. Ambos são caras sensatos que sabem o que estão fazendo. Mas estou aqui apenas para trazer algumas ideias adicionais ao debate sobre como essas coisas poderiam ter sido usadas. Então, o cabo mede mais ou menos isso, e as correntes, e isso é bastante importante, são agora mais longas do que o cabo, diferentemente de um maial de uma só mão. Há algum tempo fiz 3 vídeos sobre maiais de uma só mão, que acabei de rever. Só para verificar se disse algo que hoje não diria ou se arrependo de ter dito. Tudo o que mencionei lá continua válido, embora eu estivesse falando de maiais de uma só mão. Com um maial de uma só mão, a corrente nunca é tão longa a ponto de você se acertar acidentalmente a mão. As correntes dos maiais de uma mão são curtas. Com isso, você pode acertar sua própria mão e até se machucar seriamente se a extremidade ultrapassar em qualquer parte. Essas correntes eles são longas, o que significa que definitivamente você precisa manusear isso de forma bastante diferente. Definitivamente é uma arma de 2 mãos, então você não tem um escudo. Aparentemente, era usada por pessoas com armadura leve, possivelmente por falta de recursos. É frequentemente vista como uma arma dos pobres, embora na verdade isso não seja certo. Eu não acredito nisso. Nunca vi um documento que dissesse que era uma arma de gente pobre. Seriam mais baratas de fabricar, e não há evidência de que tenham sido usadas por cavaleiros ou figuras similares. Quem as experimenta e ajusta percebe que é preciso mover muitos ombros, tornando o uso de muita armadura muito desconfortável. Provavelmente eram usadas por combatentes mais pobres e com menos armadura, pelo menos as de 2 mãos. Então você não pode ter um escudo. Como se protege? Porque realmente não dá para fazer uma defesa direta com essas coisas, você pode girá-las e esperar que as armas de seu oponente sejam desviadas dessa forma. Mas uma defesa direta, intencional e deliberada, a partir da qual você possa fazer algo útil e responder com uma contra-ofensiva, realmente não é uma opção. Então, você precisa girá-las e garantir que não se acerte. O mangual. Não acho que seja coincidência que tendam a ter várias cabeças e que tenham existido na época de ouro da alabarda. Acredito que eram especialmente eficazes contra armas, como as alabardas, que são astas com várias partes salientes na ponta. Também tem uma ponta engenhosa na extremidade. É uma lança com alguns utensílios adicionais que se projetam lateralmente, mas nesses utensílios adicionais que se projetam para os lados, a ponta traseira, o machado, a cabeça ou o que for, você pode enrolar suas correntes, e 3 correntes têm muito mais chances de se enrolar do que uma só. E no vídeo do canal do Thaler de Todd, eles tentaram e imediatamente conseguiram um enrosco realmente bom. E me chamou a atenção o fato de que 3 é um número realmente ideal para enrosco. E muito melhor do que 1. Porque não apenas você enrosca a arma do oponente, mas essas correntes, depois de acertarem e começarem a se enrolar e a ricochetear nas coisas, também se enroscam umas nas outras. Isso aumenta muito suas chances de enredar, bem como a firmeza do enrosco e a dificuldade para que seu oponente se solte. Não lembro como comecei aquela frase, mas imagine uma forma coerente de terminá-la.
Não temos muita evidência nos tratados sobre como eram usadas, mas Mendoza, em 1675, acho que foi isso, disse que eram usadas. Além das estocadas, que não podem ser feitas com uma massa de corrente, eram usadas quase da mesma forma que estas. No vídeo, eles as chamavam de montantes, que é a palavra em espanhol para isso. Em um vídeo que fiz, o link aparece, eu as chamo de spadone, palavra italiana para isso. O que é? Bem, é uma espada muito, muito longa, se preferir, bem mais comprida do que uma espada longa padrão, a ponto de ser considerada um objeto próprio. No meu vídeo concluí que são boas para escaramuças e duelos, mas não são ideais. Talvez não sejam armas de batalha propriamente ditas, mas em escaramuças, sim, o são. Alguns combatentes são muito intimidadores, rápidos e habilidosos com essas armas, e as usam para controlar multidões. Giram-nas ao redor das pessoas que não querem se aproximar de jeito nenhum, e recuam exatamente até onde você quiser. Outros membros da sua equipe podem eliminá-las com outras armas, o que torna essa abordagem intimidadora para controlar multidões. E é bastante provável que por isso os manguais fossem usados, embora eu vá apresentar agora outras ideias. Isso tem certo comprimento e certo alcance, e isso vai afetar a maneira como você o usa. A medida, a distância entre você e seu oponente, se você conseguir colocar seu oponente dentro da medida, isso significa a distância que lhe convém para acertá-lo. A medida de uma dessas e a de um mangual seria similar, e a forma como você usaria seus passos e se moveria ao redor e também para controlar multidões e intimidar adversários parece bastante semelhante. Mas isso sugere que o mangual é uma arma de escaramuça, o que não combina inteiramente com a ideia de enredar. Então talvez tivesse dois usos. Talvez você o usasse para controlar multidões, como uma dessas armas em uma escaramuça, mas em campo de batalha o usasse de forma muito diferente para enredar. São bastante longos, chegam pelo menos até a sua axila, talvez até o seu nariz, algo assim. Esse é o bastão e as correntes, o que implica que há movimentos que você não consegue fazer. Por exemplo, se tentar fazer um uppercut, provavelmente notará isso porque não terá muito sucesso. O chão fica no caminho, então se sua arma estiver no chão, você só arrastará essas bolas pelo chão, quicando e talvez se movendo de forma imprevisível pelo local. Talvez acerte seu tornozelo e consiga apenas um fraco movimento ascendente. Isso não vai causar muito efeito agora. É claro que você poderia fazer um uppercut mantendo as mãos muito, muito altas e lançando-o assim. Mas acho que você não faria isso, é perigoso demais para você mesmo. Agora jogue-o para cima aqui, assim. Mas se eu simplesmente continuar, eles virão e vão me acertar e me matar. Eles são duas das minhas pessoas favoritas, por isso não está certo. Então vou ter que tomar muito cuidado para quando ele descer de novo, me esquivar. Agora, as pessoas dirão, bem, essas pessoas medievais teriam treinado, eram muito boas sendo medievais, teriam treinado e se tornado realmente habilidosas. Bem, há um par de problemas com isso. Como você treina e se torna realmente bom sem passar pela fase de não ser tão bom e possivelmente errar só uma vez e se matar. É possível que tenha usado versões de treinamento com pontas mais macias ou leves, que não seriam mortais. Mas em algum momento, você terá que testar com o objeto real, e no primeiro dia em que fizer isso, estará exposto a um perigo considerável. Se você estiver girando isso aqui em cima agora, poderia, claro, treinar como um malabarista num campo de treinamento e se tornar realmente bom girando-o, como poi. Todo mundo vê e diz, lembro que há anos aprendi a girar massas e agora farei uma rápida demonstração. Por favor, considerem que não faço isso há anos, mas seria algo assim. Lá vamos nós, ei ó, sua cabeça, ei, assim. E você consegue atingir uma velocidade considerável. Testei isso com algumas massas. Tinha umas massas mais ou menos desse tamanho e era realmente assustador. Quando tentei e brinquei com alguns amigos, ficou claro que eles não sabiam o que fazer e ficaram confusos.
Eu girava essas massas por toda a loja, mudando de direção, movendo-me muito rápido, dançando entre eles, e eles se afastavam totalmente do meu caminho. Mas, na verdade, não acertei ninguém com essa técnica. Percebi, enquanto as girava, que ou teria que parar de girá-las e voltar a lutar normalmente, ou simplesmente correr em direção a alguém. E se eu simplesmente correr em direção a alguém, não faço ideia de qual dessas massas o acertará, nem quando, nem o que acontecerá depois. Realmente, não tenho controle sobre o que está acontecendo e você precisa estar perigosamente perto do seu oponente. Então, percebi que na verdade não era uma técnica de combate útil. E aqui está meu próximo ponto. Você pode se tornar realmente bom girando-o para não se acertar. Mas essa técnica não sobrevive ao contato com um inimigo real. Quando alguém está lutando contra você, não se move de forma previsível. Na verdade, está tentando ser imprevisível e colocará escudos e outras coisas no caminho, deliberadamente tentando dificultar as coisas para você, porque é assim que eles são. E mesmo que não consigam bloquear e você os acerte, o que acontece então com suas três cabeças? Nem todas vão acertar exatamente no mesmo ponto e podem escorregar, ricochetear, ir em todas as direções que você não consegue prever. Quen 3 Max, na Trey 25 PM. Você pode lutar incrivelmente bem contra o ar sem se acertar, mas quando acerta um inimigo, então para onde vai? Então você terá que tomar muito cuidado para não se acertar. Então o uppercut provavelmente fica descartado, francamente. E que tal de cima para baixo? Ótimo se eu te acertar no primeiro golpe e te matar. Maravilha! Eu ganho, mas quase nenhuma luta termina com um único golpe. E eu realmente preciso me comprometer, porque se eu não me comprometer e parar antes, aquilo vai voltar direto para mim. Isso seria realmente ruim, então tenho que me comprometer de verdade e descer com tudo. Então, se eu errar, vou simplesmente bater com muita força no chão. E depois disso, possivelmente, você poderia pisar nas minhas correntes e neutralizar minha arma. E você e seus amigos dos lados poderiam simplesmente me esfaquear. Eu estaria muito esticado e vulnerável, então esse movimento também fica descartado. Então, sobram apenas os golpes horizontais e diagonais, e parece que era assim que eram usados. Não há estocadas, há apenas inúmeros golpes giratórios horizontais e diagonais. E você precisa manter o impulso em movimento, e uma forma de usá-lo, assim como com as espadas, é girar todo o seu corpo enquanto se move. Isso não era possível em campo de batalha, onde as pessoas estavam ombro a ombro em formações densas. Isso significa que você não pode usá-lo dessa maneira. Em uma escaramuça, você pode fazer isso se houver muito espaço para manobrar, mas em campo de batalha, você realmente não tem essa oportunidade. Se você começar a movê-lo lateralmente assim, esqueça. Todas as pessoas ao seu redor, você não estará mais na lista delas de cartões de Natal. Então, provavelmente não era usado dessa forma em batalha. E é muito, muito limitado no que você pode fazer, mas agora você pode enredar. Não acho que seja coincidência que a época de ouro da alabarda e essa arma coincidam. Então imagine, o que aconteceria se esta arma? Em geral, o mangual é uma porcaria, embora seja bastante bom como contrapeso à alabarda. Agora pense no ambiente evolutivo de todas essas armas diferentes. Todas essas armas foram testadas por muitas pessoas ao longo de gerações e todas lutaram entre si. Com o tempo, as pessoas concluíram que a arma mais completa era a alabarda e começaram a se perguntar qual era a melhor arma. Tudo bem se é a alabarda, vamos falar dela. Lembro que nos primeiros dias de jogar Dungeons & Dragons avançado, os nerds examinavam longas listas de armas disponíveis para os aventureiros. Eles viam as estatísticas e procuravam a melhor fazendo alguns cálculos. E por um tempo, todos usavam uma bardiche, apesar de a maioria das pessoas nem saber o que era uma bardiche. Aliás, isso é uma bardiche? Era a melhor arma? Por um tempo, de acordo com as estatísticas do Dungeons & Dragons, sim, era. Então, seja lá o que for melhor,
Tudo bem, todos vamos usá-lo. Então, se em geral a alabarda supera a maioria das coisas na maior parte do tempo, as pessoas tenderão a usar alabardas. Mas isso cria um nicho ecológico para uma arma que, embora geralmente não seja muito boa, é eficaz contra alabardas. Assim, o ambiente adaptativo é composto pela população de rivais. À medida que as alabardas se tornam mais comuns, as coisas que são eficazes contra alabardas também se tornam mais comuns. Mas nunca se tornarão a arma dominante, não podem, porque são um pouco ruins. Pessoas familiarizadas com o dilema do prisioneiro e com a biologia evolutiva conhecem a teoria dos jogos, em que há trapaceiros e cooperadores jogando o dilema do prisioneiro. Alguns de vocês certamente conhecem. Assim surge uma população de cooperadores que interagem entre si. E todos obtêm 3 pontos cada vez que interagem com alguém, porque eu coopero com você, você coopera comigo, estamos bem e ganhamos 3 pontos. Ótimo! Agora, introduza 2 trapaceiros nessa população, e quando encontrarem um cooperador, o enganam e ganham 4 pontos. Mas, à medida que se tornam mais e mais comuns, porque cada vez mais pessoas veem esses trapaceiros e pensam, parece que os trapaceiros estão prosperando hoje em dia. Elas resolvem também se tornar trapaceiras. À medida que a população de trapaceiros cresce, a proporção de indivíduos usando essa estratégia aumenta cada vez mais. Com frequência, trapaceiros encontram outros trapaceiros, e aí não se dão tão bem, porque cada um tenta enganar o outro. E ambos obtêm apenas 2 pontos, o que não é bom. Por isso, os trapaceiros nunca dominarão toda a população. Porque depois de um tempo, não vale mais a pena ser trapaceiro, já que há muitos trapaceiros no mundo. Realmente, só vale a pena ser trapaceiro em um mundo onde a maioria das pessoas está tentando cooperar. Bem, só vale a pena usar uma arma realmente ruim se ela for boa, contra a arma mais comum. Então, se você está em uma luta e provavelmente o outro estará usando uma alabarda, nesse caso, essa arma é boa. Mas, se enfrentar alguém com espada e escudo, ou com a maioria das outras armas, você realmente não escolheu bem. Mas é boa contra alabardas. Então essa é uma forma de explicar por que nunca se tornaram muito comuns. Nunca se tornaram a arma principal, mas tiveram seu auge naquela época. Então como eram usadas? Bem, os tratados nos dizem que você deve manter as mãos bem separadas, com a mão dominante mais próxima da corrente e da cabeça, girando-a ao redor e mantendo o impulso. Se você parar, e claro, às vezes precisará fazer isso, quem já tentou isso descobriu que não dá para simplesmente parar de repente, porque se você parar de repente, as cabeças continuam e, bum, você está em apuros. Então você precisa parar lentamente. O que realmente limita a forma como você pode usar essa arma, comparado a algo como isto, que é rígido. Posso golpear por cima da cabeça, parar e mudar de direção sem que isso represente perigo para mim. Mas, com algo que tem movimento contínuo, como um maial, essas opções não estão disponíveis. Então, você precisa pará-lo lentamente, o que significa que esta não é uma arma manejável. E isso te deixa um pouco mais lento. Vi uma técnica interessante em que alguém deslizou a mão ao longo do cabo até a corrente e depois desceu por essa corrente, agrupando todas as correntes e depois alargando a pegada ao longo delas para retomar o controle da arma. Depois, pode lançá-las novamente na ação e colocá-las em movimento. Ainda é muito mais lento do que simplesmente parar e mudar de direção, como você faria com uma espada. Então, não é uma arma manejável, é uma arma com a qual você precisa ter muito cuidado para não se machucar. E, muitas vezes, você precisa girar todo o corpo, o que significa que dá as costas ao inimigo. Mas, se tiver espaço para fazê-lo, talvez consiga agir com segurança, desde que ele não esteja ao seu alcance naquele momento crítico. Um sujeito chamado Björn Rutte fez uma série de experimentos e chegou a uma conclusão interessante, que, se você for razoavelmente bom nisso, e ele só treinava contra pneus de borracha estáticos e coisas assim, previsíveis e imóveis, não contra adversários que bloqueiam ativamente com escudo e espada.
Ele achava que você estaria razoavelmente seguro, seguro o suficiente. Mas ele acreditava que simplesmente não era uma arma eficaz o bastante em comparação com outras. Então achava que era excelente para treino. Se você quiser aprender a usar um espadone ou um montante, aquelas espadas grandes, treinar com algo que o obrigue, por sua própria segurança, a manter o impulso, manter o fluxo e, além disso, desenvolver seus músculos, porque pesa um pouco mais, seria uma boa forma de melhorar sua habilidade com o montante. E acho que ele tem um bom ponto aí. Consigo imaginar que tenha sido usado dessa forma, mas suspeito que também tenha sido usado para outras coisas. E o tema do enredamento é aquele ao qual vou continuar voltando. Então, neste vídeo com Matt Easton, ele sugeriu que você enredasse a arma do oponente e em seguida sacasse algo mais curto. Disse que uma cinquedeia. O que um homem pobre faria com uma cinquedeia luxuosa? Elas são caras. Tudo bem? Não importa, você saca algo curto e começa a atacar. Sim, poderia, embora o alabardeiro certamente também tenha um punhal rondel ou algo parecido para agarrar rapidamente. Então você não necessariamente obtém uma vantagem. Quando você enreda da alabarda de alguém com seu maial, sim, você enredou a alabarda dele, mas exatamente ao mesmo tempo ele enredou o seu maial. Equilibra-se um pouco, mas na verdade eu apostaria no alabardeiro, porque eu não consigo atacar em estocada. Se eu atacar em estocada, a corrente afrouxa e perco o controle sobre você. Se você fizer uma estocada rápida com sua alabarda e avançar mais rápido do que eu recuo, a corrente afrouxará, o que significa que agora você terá um movimento um pouco mais direcionado. E você tem uma grande ponta na extremidade da sua arma, que é longa e rígida. Eu tenho um bastão desse comprimento sem ponta na extremidade. E eu, de fato, diria que estou em desvantagem significativa num duelo se enredar sua alabarda com meu maial, apenas num duelo. O que é bastante significativo, porque, numa batalha, a situação é bastante diferente. Numa batalha, se eu estou com um grupo de alabardeiros, tenho um parado aqui e outro aqui. Não posso fazer meu grande movimento amplo, mas posso fazer isso. Tento enredar, então, zás! Simplesmente deixo cair e recuo, estando protegido pelos alabardeiros aos meus lados. Posso tentar de novo e continuar. Peguei você, tenho você, ótimo, enredei. Agora, o que eu faço é puxar com todas as minhas forças. Só puxo. Não estou tentando te prender, estou te puxando para frente, fora da sua formação. Aí está você, inclinado para frente, esticando sua alabarda e usando muita armadura, o que deixa seu tronco um pouco pesado. E eu tenho isso com as duas mãos e o seguro com muita força. E vou puxar com toda a minha força. Vou girá-lo, e puxá-lo para frente, para fora da sua formação, ao alcance dos dois alabardeiros ao meu lado, que vão esfaqueá-lo e esfaqueá-lo. Então, em cooperação com as alabardas vizinhas, consigo ver que isso poderia funcionar bastante bem. No entanto, o grande problema é que, se essa for a forma principal como era usada em batalha, eu esperaria que o design do cabo fosse diferente. Esperaria um grande disco na extremidade do bastão para que minha mão escorregasse até ele, me dando uma empunhadura excelente, e assim eu pudesse juntar as duas mãos e lançar todo o meu corpo para trás, simplesmente puxando-o. Tudo o que estou fazendo é simplesmente puxá-lo para frente, porque outras pessoas vão acabar com você. Não conheço nenhuma evidência de que tivessem um grande disco na extremidade, quase sempre é só um bastão. Agora, na reconstrução de Todd, ele colocou taxinhas para dar aderência. Mas eu esperaria algo realmente substancial na ponta para poder vencer esse jogo de puxar. Então é uma ideia, mas ela tem esse problema que não é insignificante. Quando estava testando, Matt disse que havia um efeito que o deixava desconfortável. Como todas as correntes tinham o mesmo comprimento, as três cabeças colidiam entre si e uma batia, como num pêndulo de Newton, fazendo a do outro extremo voar de forma imprevisível, e as três correntes não permaneciam juntas de maneira ordenada.
Ao balançá-lo de volta, uma se abria e o objeto ficava mais incômodo em suas mãos. Todd sugeriu: talvez você pudesse fazer as correntes com 3 comprimentos diferentes para que as bolas não se alinhem nem colidam. E assim você teria uma área maior para acertar com isso. Ideia interessante, mas eu diria que não. Acho que na verdade seria mais difícil de manusear. É melhor ter uma única bola grande, fazê-la girar e ter um único ponto de impacto, em vez de 3 correntes de diferentes comprimentos. Se você acertar seu oponente muito de perto com a corrente, não importa, porque ela vai se enrolar e vai atingi-lo em outro lugar. Por exemplo, do outro lado da cabeça. Você tentou acertá-lo ali, aproximou-se demais, a corrente se enrolou e o atingiu do outro lado da cabeça. Tudo bem, eu aceito. Isso realmente não importa. Nunca os vi representados ou descritos com correntes de diferentes comprimentos, o que é uma evidência problemática. Mas há outra razão. Se estou em um duelo com você, lutando, estou usando isso com um movimento lateral de golpe, então não estou tentando enredar nada. Só estou tentando acertá-lo e matá-lo sozinho, porque não tenho 2 alabardeiros para me ajudar. Nesse caso, não quero que minhas correntes tenham comprimentos diferentes. Porque, sabe, você consegue ver qual é meu alcance e vai estar muito atento à minha distância. Quando eu dou um passo e lanço um golpe, você tenta ficar fora do meu alcance para que eu erre e assim possa agir. Antes que eu me recupere, você pode se aproximar e me esfaquear com sua arma, uma alabarda. Então há inúmeros ataques direcionados exatamente na faixa do alcance máximo do maial. O que significa que há uma probabilidade muito alta de eu simplesmente te alcançar. Nesse caso, só a corrente mais longa e distante, com a cabeça na ponta, te atinge. Então, acertei você com uma, e as outras 2 continuam adiante. E esse não é um lugar seguro para mim. Não quero acertá-lo com apenas uma das 3. Quero acertá-lo com todas ou com nenhuma. Com nenhuma, estou apenas girando no ar e consigo controlar, porque tenho praticado muito. E com todas, vai parar e enredar. Mas com apenas uma ou 2, a outra continua girando, indo sabe-se lá para onde. Não, realmente não quero isso. Por isso acredito que todas teriam o mesmo comprimento. Então acho que provavelmente era usada em batalha, especificamente contra alabardas, integrada entre outros alabardeiros. Mas você não estaria girando muito lá. É apenas uma arma de enredamento e de puxão, e adoto a ideia de Bjorn de que poderia ter sido usada como ferramenta de treino para outras armas, como espadas. E sim, nunca se impôs, nunca foi tão boa assim. Se você criar regras para Dungeons and Dragons, não dê estatísticas exageradas a ela, porque provavelmente em geral era uma porcaria. Mas, no ambiente adequado, poderia ser bastante útil. Lindy Beige.